Glória a Deus. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde já eu convido você a se colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Quantos estão alegres aqui, irmãos? Eu estou feliz. E a felicidade nossa é no Senhor Jesus, né? E temos que estar buscando Ele. Então desde já eu louvo ao Senhor por a oportunidade que aqui está sendo concedida a mim. Não desmerecendo nada, mas é o meu primeiro domingo aqui diante desse púlpito aqui para com os irmãos. Então eu estou feliz, mas você tem que estar mais feliz ainda, aleluia. Por quê? Porque Deus está compartilhando algo através de mim por você, e eu creio que mais Ele ainda vai fazer por meio da sua santa e bendita palavra. Então desde já eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus capítulo de número 9, para assim estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Mateus 9, versículo de número 13. Hoje nosso culto de missões, e Jesus é e sempre será o maior missionário. Isso eu posso falar sem medo de errar, e se assim você também falar, pode ter certeza, tu não vais errar, porque ele foi e é o maior missionário. Versículo de número 13, Mateus capítulo de número 9, versículo de número 13, aonde está escrito o seguinte, todos acharam, né? Mateus 13 diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Todos, vamos aqui, todos juntos no nome do Senhor Jesus. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glórias ao Senhor Jesus. Podeis tomar assento no nome do Senhor Jesus. Meus amados, conforme Deus aqui me deu essa palavra para que assim pudesse compartilhar convosco, há pouco falei que Jesus é o maior missionário. Se assim hoje nesse culto de missões, você, eu, olharmos para Ele, nós vamos executar a obra com perfeição, com perfeição. Por quê? Porque Ele foi perfeito. Eu sei que é difícil ser perfeito, é fácil, até nós conseguimos ser bom, perfeito Ele, mas por meio dele é possível fazermos uma obra perfeita. E aqui nesse texto, irmãos, está inserido aqui uma passagem da onde o Senhor Jesus estava na sua cidade, onde ele estava morando, em Cafarnaum. E ali ele chegou, ele já tinha operado milagre, como no início do capítulo fala, de um homem paralítico. E ali ele estava sendo conduzido pelos seus amigos, e ali Jesus viu a fé e assim curou. Assim Jesus perdoou primeiro os seus pecados. Mas dando sequência, mais à frente eu vou retornar ao início do capítulo, é onde entra a vocação de Mateus, Marcos e Lucas. Fala Levi, que é o próprio Mateus. Mateus aqui optou, não sei se foi na tradução, mas Mateus escolheu dar o nome de Mateus, o próprio nome dele. Já Lucas e Marcos dá o nome de Levi. Mas o que acontece? Nos diz a palavra que Jesus estava passando, após ter feito esse milagre que há pouco eu falei, Jesus estava passando, e ali ele vê na alfândega um homem, ou na coletora, conforme a tradução, recebendo impostos. Ou seja, ele era um publicano, ele era um mais vil pecador, como muitos, como eu e você dantes éramos. Mas o Senhor Jesus fez um convite a ele. Jesus passando, talvez Jesus não demorou muito, apenas disse: segue-me, segue-me. E assim como eu e você, Jesus te chamou muitas das vezes, e Jesus te chama. E esse homem aqui, ele fez algo diferente, e nos diz a palavra que ele fez um banquete para o Senhor Jesus na sua própria casa, e assim deve ter chamado muitos, porque ele era um homem muito rico. E ali em meio, quando aquele banquete, começaram a censurar os escribas e fariseus, porque também ali estavam censurando o mestre, porque o mestre o mestre comia com os pecadores, e os discípulos dele foi questionado acerca disso. Mas o Senhor Jesus
nos deixou, pela misericórdia de Deus, esse versículo, que se nós tivéssemos só esse versículo já seria o suficiente, onde ele disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E Jesus diz mais: os sãos não necessitam de médico, quem necessita de médico são os doentes. E nós éramos doentes, hoje nós somos curados pela fé, mas a nossa carne ainda é podre, ainda é corrupta, ainda é uma carniça, mas contudo nós temos que estar vindo de constante, porque Jesus é o médico salvador. E assim eu titularizo essa mensagem: Jesus, o médico salvador. E quantos necessitam desse médico salvador, desse médico que tem cura, desse médico que tem libertação? Não importa a doença, o grau da tua enfermidade, ele pode curar. Glórias ao Senhor Jesus. Então assim ele fala para esses homens, citando o livro do profeta Oséias, que lá está Oséias 6,6, quando o próprio profeta lá, o Senhor fala por meio dele, também mandando ir aprender que quer misericórdia e não sacrifício, e não conhecimentos comuns, mas sim intimidade com ele, que é o que ele nos diz. Nesse mesmo contexto, em um dos evangelhos, quando ele manda ir aprender os escribas e os fariseus, que eram os mestres sábios das escrituras, serve para mim e para você. Por quê, irmão? Porque Jesus te chama como me chamou e capacita. Jesus te chama e te dá instrução. Jesus cura a tua ferida, como no início do capítulo aqui, como nos diz a palavra, que nos diz que entrando num barco passou para outra margem e chegou na sua cidade, ou seja, Cafarnaum. Mas você diz: mas Jesus não é de Nazaré? Saiu da sua cidade, foi para Cafarnaum, e lá ele operou muitos milagres. Por quê? Porque lá em Nazaré não dava valor a ele. Lá em Nazaré, como ele mesmo diz, o profeta não tem honra senão na sua casa e na sua pátria. Então em Cafarnaum ele foi bem recebido. Cafarnaum, Tiro e Sidom era onde aliás, Cafarnaum, Corazim e Betsaida é considerada a tríplice cidade evangélica, onde Jesus operou mais milagres. E mais voltando aqui a Cafarnaum, na sua cidade, ou seja, na sua casa, trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: tende bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E o que é que aprendemos aqui com isso logo? Que Jesus, ele vê a tua fé. Jesus, ele caça fé, ele vê a tua fé como ele viu a fé desses homens. Jesus, ele vê a tua fé. Jesus, ele sabe qual é a prioridade na tua e na minha vida. Naquele homem enfermo, a prioridade era os pecados. Talvez você tenha vindo hoje em busca da cura, tenha vindo hoje em busca da bênção, tenha vindo hoje em busca de uma resposta, mas hoje Deus te diz: perdoados pela fé te são teus pecados. Toma posse e crê, porque isso é a prioridade. Isso é a prioridade na vida do crente, aleluias. É ter o perdão dos pecados, porque todos nós éramos e somos pecadores, aleluias. Então assim o Senhor Jesus vê a prioridade, depois ele vê a dificuldade, porque foi colocado diante, ele mesmo questionou: qual mais fácil é, qual mais difícil, perdoar os pecados ou dizer a esse homem: levanta-te e anda? Então depois Jesus de perdoar os pecados, ele viu a dificuldade daquele homem que estava sendo transportado, e assim ele levantou. Assim ele disse no versículo de número, assim ele falou, subiu aqui, assim ele falou: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ou seja, Jesus conhece os teus pensamentos, igreja. Jesus sabe a tua intenção, Jesus sabe o intento do teu coração. José estava ali querendo abandonar Maria em silêncio, ali em oculto, talvez na noite, mas na hora apareceu-lhe o anjo e disse: olha, não temas ter Maria por tua esposa, recebe ela, porque ela está do que tem no ventre dela é o santo do Senhor Jesus. Então José tinha apenas intentado fugir, ou talvez se matar ou ir embora, queria dar cabo
cabo da situação dele, não queria fazer parte das escrituras sagradas como hoje nós temos. Então Jesus conhece a intenção do coração, como ele conheceu dos escribas aqui. Pois que é mais fácil, versículo 5, dizer ao paralítico: perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. E ora, aqui é a parte boa, igreja, aqui é a parte boa. Eu não sei você, igreja, mas nós temos que crer no Senhor. O que é que ele diz? Ora, versículo 6, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Hoje tu só volta para casa do jeito que está, se tu quiseres. Tu só volta da forma que chegou se tu quiseres. Você que ouve só permanece no estado que está, se assim você quiser, porque hoje Jesus muda a tua situação. Jesus já se manifestou aqui. Ele quer mudança, Ele quer devoção, Ele quer que venham buscar, e Ele é o que está do teu lado todos os momentos. E assim Jesus fez. Assim Jesus fez com aquele homem. Mandou: levanta uma tua cama e vai embora, vai para a tua casa. Glórias ao Senhor Jesus. Então, igreja, não volte do mesmo jeito, não permaneça no mesmo estado. Começou o ano, muitos foram os propósitos que tu puseste diante do ano, mas também tem aqueles propósitos que entrou o ano, saiu o ano, e tu diz: meu Deus, o que eu faço? Hoje Deus te diz: muda. Hoje Deus te diz: me prioriza. Hoje saiba que eu tenho poder na terra. Ou seja, o poder aqui na terra, igreja. O poder aqui, ó. Saiba que o Filho do Homem tem poder aqui na terra para perdoar e para curar. Aleluias. E como Jesus é claro, como Jesus é tão boa palavra, por isso é tão explícito em poder ver isso. E nos diz a palavra que aquele homem levantou-se e foi para a sua casa, e a multidão, aleluia, a multidão se alegrou, a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou ao Deus vivo, porque Jesus ainda hoje opera isso. Jesus ainda hoje cura, Jesus ainda hoje liberta, Jesus ainda hoje restaura, Jesus ainda hoje transforma. Muitas das vezes nós vemos nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos amigos numa situação difícil e esquecemos que Deus transforma, que Jesus transforma. Vai. Hoje eu falei para um irmão, eu disse: olha, procura uma palavra de Deus, uma igreja para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra é poderosa, irmão. Aqui não sou eu não, eu sou um doente aqui como faz, eu sou um que precisa de cuidados, mas é a palavra que tem poder para transformar. E aqui Jesus falou para esse homem. Então, após esse episódio aqui, do qual aqui eu falei, foi quando ele se deparou com esse homem pecador chamado Levi, que depois mudou o seu nome para Mateus, que quer dizer dom de Deus. Olha como Deus é grande, olha o propósito de Deus, porque um homem ouviu um convite de Deus. Está aqui o livro que leva o seu nome, Mateus. Se ele tivesse olhado para a riqueza, se ele tivesse olhado para a sua posição social, mas eu creio que aquele homem era um oprimido, ele chorava de noite, ele chorava quando ele se via diante da lei dos romanos, em dizer: olha, pega lá aquele teu primo que não pagou lá o imposto e põe ele no cárcere. Eu creio que aquele homem vivia ali angustiado, desesperado, e o que traz alegria para a tua vida, meu irmão, é ser perdoado justo pecado. Que foi isso que ele disse. É o que traz a alegria, é saber que perdoado te são os teus pecados. E é isso a prioridade na nossa vida. Já pensou se para a gente aceitar Jesus, o fumante, o que bebe, primeiro tivesse que deixar de beber? Que dificuldade seria? Aleluias, mas isso não acontece. Jesus, ele vem aqui à frente, confessa Jesus, a gente ora, e dali, aí já é ele Jesus, dali Jesus, vinde a mim, ou seja, ele veio até Jesus. Depois Jesus diz: agora vamos comigo. Ele chamou Levi: vem Levi, segue-me. Depois, olha, agora segue comigo, agora anda comigo. E é isso que acontece, é isso que está impedindo muitos irmãos, porque vieram até o Senhor Jesus, mas não estão andando com Jesus. Depois que você está com Jesus, ele não te chama mais assim, não é mais vir a mim, é vamos comigo.
Assim como quando ele foi lá ressuscitar a filha de Jairo, assim como quando ele foi lá ressuscitar Lázaro, ele, vamos comigo. Assim como quando ele subiu ao monte da transfiguração, chamou lá Pedro, Tiago e João, olha, vamos comigo ali. Então, ou seja, quando tu anda com Jesus, quando tu está com Jesus, Jesus te convida. E hoje Jesus convida a estar com Ele por todo esse ano. Entra no propósito da oração. Mas eu não posso vir, vou estar trabalhando. Ora na tua casa, ora, sabe que nós aqui estaremos orando. Entra no propósito, se conecta com Deus, que assim tu vai ter as bênçãos de Deus na tua vida. Assim tu vai ganhar honra, como esse homem aqui, Mateus, ganhou, foi chamado. E aqui Jesus nem falou que ele ia ser um dos 12, não. Ele apenas creu. É por isso que Jesus, ele quer a tua fé, ele quer a minha fé, e é o que agrada a Deus. É só o que agrada a Deus, é a fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Mas tem a fé salvífica, e também tem a fé de andar com Deus, tem a fé de caminhar com Deus, tem a fé da tua vida com Deus. Como é a tua vida? Na primeira oportunidade tu murmuras, na primeira dificuldade tu queres desistir, na primeira dificuldade tu joga por água abaixo. Então aí entra a espiritualidade, e é isso que Jesus falou: aprendei, ide e aprendei. Em Mateus 11, 28, lá ele chama: vinde a mim, ou seja, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então aprenda com Jesus, igreja. Aprenda, abra sua mente. Mas você diz, mas eu não entendo. Então procura o pastor, procura eu, quem se achar que eu sei. Olha, irmão, o que é que eu faço? Deus tem falado grandemente comigo acerca de aprendizado, igreja. E existe pessoas, talvez até aqui no nosso meio, que ainda não conseguem entender. E se possível for, você tem que voltar lá no início. Quem aqui está muito tempo sem estudar, acredito, muita gente, se for entrar na faculdade ou for fazer um curso, lá o professor não vai perder mais tempo te ensinando tu a soletrar. Se for matemática, tu aprender as 4 operações, ali frações, regras de 3, não. Ou seja, tu é que tem que estudar na tua casa. E o que é que aprendemos? Se tu não está conseguindo, aprende em casa, vai estudar em casa, vai orar, vai consultar o Espírito Santo, que tu vais entender o que pode ser o pregador que for aqui, pode trazer a transliteração do hebraico para o grego, do latim, para o português, que tu vais entender. Agora, se tu não entende, não permanece mais nisso. Busca aprender a raiz, busca aprender a base, porque é um processo contínuo de ensinamento. E se você não souber, você não vai entender, vai ficar voando o tempo todo, e assim deixando de estar recebendo as bênçãos do Senhor. Então quando Jesus, esse mandado aqui de Jesus, ide e aprendei, serve para nós. Serve porque devemos aprender com Ele constante. E o verbo aprender, como Mateus 11 fala lá, ou seja, o verbo está no plural, mas a forma dele ali é no infinitivo. Está no infinitivo, aprender. Aí só que como está no plural, está aprender. Está no imperativo. Então, ou seja, é aprender constante. E nós temos aqui, igreja, eu posso falar isso. Se aqui estou falando alguma palavra que soa bem ao teu ouvido, a palavra não é minha, mas é do Senhor, mas se há uma concordância aqui por minha parte, eu aprendi aqui na igreja, eu aprendi na escola bíblica dominical, eu aprendi nos cultos de doutrina, eu aprendi nas pregações, eu aprendi na devoção. Então toma uma decisão, aprende o quanto antes, aprende a viver com Deus, aleluia, aprende a priorizar o teu Deus, aprende o quanto antes. Não fique mais na dúvida, não fique mais em cima do muro. E aqui vem a parte boa para nós concluir, é onde ele diz que os sãos não necessitam de médicos. E aqui, igreja, eu só vejo Jesus vindo para os que não prestam. Eu só vejo Jesus vindo para aquele que ainda hoje nós desacreditamos, que ainda hoje nós dissemos que não tem mais jeito, que ainda hoje nós decretamos que essa aí, a morte, é um bem para ele.
mas é a esses que ainda Jesus pega, é esses que ainda Jesus escolhe, porque Mateus, ou seja, Levi, eu creio que esse homem não visitava seus pais, tinha as festas, lá ele não podia ir lá no templo, na festa da Páscoa, ele não podia ir nas festas das primícias, ele não podia. Por quê? Porque ele era um excluído, ele era um marginal, ele era um homem que era como um cão, considerado como um cachorro. Então ele estava excluído, mas na primeira oportunidade que ele ouviu a voz do Senhor, diferentemente talvez de eu e de você, que por dezenas de vezes ouviu a voz e não deu o devido valor. Mas não deixe, hoje é o primeiro domingo desse ano, não deixe passar despercebido o que Jesus hoje fala contigo. Jesus hoje te chama, Jesus hoje manda tu aprender, Jesus hoje mostra quem é você. Então Jesus sabe que nós necessitamos de cuidados. E aqui eu vou dar um exemplo por minha parte. E eu para a honra e glória do Senhor Jesus, estou no dia 88 do ano bíblico. Não comecei no início do ano, mas comecei no dia 10 de outubro. Então eu disse, tem algumas ilustrações que fala, pastor, que tipo assim, 4 comprimidos por dia. Um comprimido de manhã, um comprimido meio-dia, um comprimido à noitinha e outro mais tarde na hora de dormir. Então tome essa decisão hoje. Eu reconheci que eu preciso de cuidados. Eu vi que eu preciso do remédio que só Jesus tem. Eu reconheço que eu preciso dos cuidados do médico. Eu preciso vir aqui, que o pastor ajuste, que o irmão que faça o papel de enfermeira diga: olha, tu tá com febre, tome isso aí, tome isso aqui. Eu preciso. E se assim Deus me der força e saúde, eu quero perseverar nessa continuidade, porque eu preciso dos cuidados do Senhor Jesus, eu preciso do zelo dele, eu preciso do Espírito Santo do meu lado a todo momento me sustentando. Então você nesta noite, tome posse, não desista, faça um propósito com Deus de estar caminhando com Ele, de aprender com Ele. Entre no propósito, ouça a rádio. Quantos ouviram a rádio aqui hoje? Então se você ouviu a rádio, está me ouvindo de novo. Então, ou seja, entre no propósito. Se você não ouve o pastor Moacir, o pastor Rodolfo, lá tem a irmã Esther, tem outros mais, vai ouvir aonde? Mas santo de casa não obra milagre. Ei, igreja, valoriza. Aqui Jesus estava na sua casa e levaram o homem lá para a casa de Jesus, e Jesus curou esse paralítico. Temos que dar valor à casa do Senhor. Temos que dar valor ao propósito de Deus, e o propósito de Deus para mim e para você é grande. Eu creio nisso. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para todos, que essa geração que hoje está aqui pode não conhecer nada. Pode pegar algum jovem aqui de 12 anos que cresceu no lar cristão, não vai saber de nada. Por quê? Porque não vê o pai aprendendo e também não deu valor. E quando é que ele vai dar valor? Se não for empurrando, se não for chamando, nunca. O pastor tem falado muito aqui acerca de pecado. Para pecar não precisa fazer nada. É por isso que o convite de Jesus é um convite tão sensível, que se mesmo tu não decidindo vir, tu acabou decidindo ficar. Então, igreja, tome posse do Senhor Jesus. Não deixe a tua vida, não deixe o teu casamento passar por 2017. Não deixe o teu emprego passar por 2017, porque não sabemos se estaremos lá no 2017. Mas Jesus disse que Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, e o caminho é esse. O caminho é esse. Só por isso já é motivo de sobra de você se alegrar. Porque quem não é pecador? Quem não peca? Quem não tem falhas? Mas hoje
Tome posse desse médico salvador, desse médico que te cura, que te dá o remédio, porque você sabe, o médico ele faz a operação e tudo mais, mas ele dá uma receita gigante de remédio, e a receita é a palavra dele, e os comprimidos, o remédio, a cápsula, o líquido, é o Espírito Santo que opera, porque é poderoso. Então hoje, chama tua esposa para orar contigo, chama teu filho, filho, vem aprender com Jesus, vem aprender o que eu sei. Ou então, se não sabe, pastor, eu quero aprender, pastor, eu quero saber. Não tem fé? Peça a Jesus. Aquele homem que estava com seu filho lá horrendamente endemoniado, que disse: Senhor, acrescenta minha fé. Peça hoje, igreja, peça. Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus. Peça hoje, peça com fé, peça crendo que o Senhor é quem está cuidando. O Senhor é quem tem cuidado de ti. O Senhor sabe da tua enfermidades. O Senhor sabe da tua dificuldade, glória a Deus. O Senhor sabe do ajuste que tu precisa. O Senhor sabe a prioridade no teu coração. O Senhor sabe qual a tua intenção. O Senhor sabe o motivo que te trouxe aqui. Tu pode não saber porque está aqui. Talvez tu digas: eu estou aqui porque o dinheiro não deu para mim viajar. Eu estou aqui porque não deu para mim ir para o shopping, porque o shopping está morto, a rua está morta devido ao feriado. Não, tu não estás sem propósito. Salomão no Eclesiastes fala: tudo há um tempo de propósito e um modo. Está lá Eclesiastes 3, acho que é o 9 ou 10. Tudo tem, ou seja, um propósito e modo. O que aprendemos? Propósito, está aqui o decreto, mas e o modo? A forma. Então não andes mais de qualquer jeito. Não andes mais de qualquer jeito. Tome a decisão de andar com o Senhor. Eu creio nas promessas do Senhor para com todos aqui. Tem um modo, e o modo é dependendo de Deus. O modo é sabendo que se esse médico salvador Jesus Cristo não quiser, Ele não nos dá mais o remédio. Ou então tu toma o remédio, mas não faz mais efeito. Então não tardes mais em se consultar com o Senhor Jesus. Não tarde mais em fazer dele o teu próximo, o teu cirurgião, o teu amigo, aquele que está prontamente contigo. E é o médico que está ali a todo momento. Tem o SAMU, tem 24 horas, mas nada se compara com Jesus. Jesus, Ele quer nos tratar a todo momento. Ele quer tirar a enfermidade. Ele vai no mais íntimo. Mas para isso, igreja, é preciso você crer. Para isso é preciso acreditar. Para isso é preciso você saber que Jesus tem poder na terra. Aleluias. Ele tem poder aqui. E Ele constituiu pessoas para ter poder, para assim fazer menção do nome dEle, para assim estar aqui. Se hoje nós estamos aqui, estamos indo para o 8º ano, é porque Jesus tem dado condições. E vocês que aqui estão, não são os que ainda não foram, não. Vocês são os escolhidos, aleluia. Vocês são os que Deus determinou que aqui estivesse, e da forma que estão até hoje. Mas o modo daqui para frente é você quem vai conduzir. Jesus manda aprender. Misericórdia quero e não sacrifício, e vale para nós. Aquela pessoa, aquele irmão que tu fala que não tem jeito, tem paciência com ele. É assim, Jesus. Eu também sou assim. Eu era do mesmo jeito. E aqui eu estendo a você que tem dúvida, que ainda não se situou, que se assim chegar para o pastor e dizer: pastor, eu tenho uma dificuldade nisso. Eu também tive. Assim tu vai ver que é algo comum. Portanto, todos nós precisamos do auxílio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você nesta noite que quer se consultar com esse médico, Deus sabe a tua condição e o teu modo. Mas eu convido você a vir aqui à frente, porque o pastor vai estar orando. Eu convido você aqui no primeiro domingo desse ano, estar aqui à frente com fé, porque temos que agir. Também não adianta. Há pouco eu falei, é um convite que se tu não faz, tu também está decidindo.
Jesus é tão sábio, aleluia. Eu vejo o quanto Jesus é sábio. Eu vejo o quanto Jesus é sábio, porque ele diz: olha, tu crês, quem crê em Jesus será salvo, sim. Mas se tu, não, eu não quis, naquele grande dia, ele vai dizer: olha, eu não quis, eu fui lá, eu disse que não queria saber disso. Não, tu quis sim, tu quis não. Então é algo muito sensível. É só Deus mesmo, igreja, só Deus. Portanto, você que crê, você que quer mudança, você que quer força para superar esse ano no trabalho, você na família, então hoje faça uma determinação aqui com o Senhor Jesus em oração por fé, porque é isso que Deus quer. É só o que agrada a Ele, não é agrada. Lá mesmo no próprio livro de Oséias, ele diz: não quer tão aquele conhecimento profundo. Para encerrar, vou até abrir lá Oséias, se eu achar aqui. Aqui, achei, glória a Deus, como Deus é bom. Foi bem rápido. Oséias 6,6 diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então o que importa é que você conheça, e hoje você ouviu. Então, no nome do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Desde já eu desejo tudo de bom para todos quantos me ouvem, com a bênção do Senhor Jesus.